Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, web ouvintes, pastor Michael adentrando aqui mais uma vez nas redes sociais para o nosso Pod Cristo dessa segunda-feira, hoje trazendo um tema importante, né? Que nós gostaríamos que você pudesse estar mandando a sua mensagem, sua pergunta, seu questionamento sobre a conversão, né? Como que foi a sua conversão, qual foi a data, o dia, o momento, a situação que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você acha que a conversão, de repente, ela é diária, ou também diária, né? Que todo dia a gente tem que estar negando a nossa vontade, os nossos desejos e fazer aquilo que é importante para o Senhor. Então, que você possa manifestar sua opinião. Hoje nós não estamos aqui com o Ala e nem com o Wallace, a dupla dinâmica, né? Que sempre está conosco aqui compartilhando os temas, mas nós temos uma pessoa muito especial que eu não sabia, mas foi uma revelação agora aqui, que nós já nos conhecíamos, né? Que ela é irmã de um grande amigo que eu tive na adolescência, né, na juventude, e que infelizmente faleceu, mas deixou boas lembranças, né, para nós. Então eu queria agradecer imensamente a presença da Sula. Deus abençoe muito sua vida, viu, Sula? Obrigada, amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que estão assistindo, e é um prazer muito grande estar aqui. Eu sempre ficava conversando, quando tem o Pod Cristo, eu fico sempre lá dialogando, e hoje é um prazerzão estar aqui mesmo com vocês, podendo participar. Amém, Sula. Eu agradeço porque você está sendo fruto desse trabalho, né? Porque algumas pessoas acompanham, acabam adentrando, mandando mensagem, e você é uma das pessoas que curtiu o trabalho, né? Gostou do que está sendo feito. Sim. E aceitou a possibilidade de estar vindo aqui e contar um pouquinho da sua história. A gente fica muito feliz por isso. Amém. Eu queria agradecer o Claudinei mais uma vez na técnica, né? Está sempre conosco aqui, prestando serviço aí nas câmeras, no áudio. Que Deus abençoe muito sua vida, viu, Claudinei? Obrigado mesmo pela oportunidade de você estar aqui conosco. E você que está nos assistindo, você pode estar mandando sua mensagem, né, sua pergunta. É importante a gente estar falando sobre a conversão, né? Muitos falam que são convertidos, outros falam que estão no processo de conversão. Então, o que significa conversão para você, tá? Mas antes da gente iniciar aqui a respeito do tema, né, a gente debater um pouquinho, eu gostaria que a Sula falasse, então, um pouco da conversão dela, da história dela, né? Ela está voltando uma caminhada com Cristo agora, esse ano ou esses meses recentes, mas eu queria que ela falasse um pouco da infância, né? Como que surgiu o evangelho para ela, o cristianismo dentro da família dela. Amém, Sula? Amém. Então, eu nasci num lar evangélico, né? Meu pai foi pastor. Pastor Moisés, mãe, né? Pastor Moisés, da congregação Assembleia de Deus da Medicina. E nós crescemos num lar evangélico. E então nós conhecíamos Jesus de ouvir falar, e de ver os nossos pais, né, vivendo aquele Jesus, mas nunca tinha experimentado. E você ia na igreja frequentemente? Ia porque a mãe e o pai pediam para ir, né? Era família cristã. Por isso que é importante frisar, Sula, que filho de pastor não é pastor, né? Não. As pessoas têm que entender isso, porque às vezes cobram dos filhos dos pastores uma postura, um comportamento, né, de pastor, que na verdade a criança ali, às vezes nem converteu nem ainda. Nem tem noção. Eu acredito que por ser filho de pastor, ele conhece, sim, né, porque o pai prega e tal, mas a maturidade espiritual, eu acredito que vem com o tempo. Sim. E nesse momento que você ia na igreja na infância, você teve alguma experiência com Deus nesse momento ou não? Não. Nenhuma. Só via, né, o pessoal falando em línguas, porque é a área pentecostal, então a gente vivenciava aquilo. Eu chorava porque eu via os outros chorando, mas nada em si de eu experimentar algo íntimo, espiritual com o Senhor. Chegou a ser batizada nessa época? Com 12 anos. Com 12 mesmo anos. Passando pelo batismo, não teve esse contato espiritual, depois sobrenatural? Com 13 anos mais ou menos, que eu fui batizada em línguas, né? Mas sim, foi uma coisa também assim que a gente via o coleguinha fazendo, era muito criança para poder estar vivendo, né, isso íntimo com o Senhor. Sim. E nessa época, quando você estava começando essa caminhada na igreja, houve um momento que você parou, né? Que você deixou de estar indo, de participar. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento. Por que parou? O que aconteceu? Sim, então, por eu ter nascido num lar evangélico, hoje em dia, creio eu que
Eu acredito que hoje em dia há mais diálogo dentro das igrejas, porque é necessário que na família cristã tenha diálogo com os filhos. Porque na minha época tudo era pecado. Ficar era pecado, beijar na boca era pecado, ouvir uma música secular era pecado, mas não era explicado a consequência das coisas, né? Então, quando eu tive a primeira oportunidade de ir para o mundo, eu fui porque eu queria experimentar aquilo. Eu não tinha noção do qual que era a consequência. Eu queria experimentar, porque quando eu mais ou menos senti algo dentro do meu coração, eu falei, nossa, mas parece que isso não é ruim, isso não vai me levar para o inferno e tal. Mas eu ouvia minha mãe falando que tudo era pecado. Ela não me explicava o motivo das coisas serem proibidas, né? Porque, mas você tinha amigos assim na escola? Sim, na escola. Que convidavam, vamos para uma festinha, vamos fazer isso? Não podia, era pecado. Nem na praça eu podia ir, porque era pecado. Entendi. Mas aí você começou a ter curiosidade e começou a sair... Eu só comecei a fazer isso, né, que eu estava comentando com você, depois que a minha mãe faleceu. Tudo que eu não podia fazer, depois que ela faleceu, eu comecei a experimentar. Então, a perda da mãe fez com que você tomasse uma decisão de... Sim, de experimentar. Cultivar algo que você não tinha ainda experimentado. Exato. E aí você foi para o mundo e ficou quanto tempo lá? Assim? Há muitos anos. Eu desviei com 16 anos e fui voltar pelos caminhos do Senhor em 2016, mas fiquei também, tipo assim, uns 3, 4 meses e saí e não voltei mais. Voltei agora, voltei definitivamente. E essa experiência no mundo gerou consequências, né? Muitas. Aí relacionamentos que não deram certo. Você chegou a ter contato com droga, com bebida? Sim. E na época que você estava, nesse momento, vivendo aquilo que você estava buscando, desejando, houve algum momento assim que você falou, nossa, eu preciso voltar, eu preciso buscar a Deus, ou isso nem passou pela cabeça? Você está falando na primeira época lá? Sim, teve. Foi quando eu estava indo lá no Carvão e Lenha, estava com uma turma assim, e a igreja que eu congrego estava fazendo um trabalho, a qual também eu falei para você que você faz, que vocês estão de parabéns. As igrejas que têm esse tipo de trabalho evangelístico é muito importante. E eu estava indo no Carvão e Lenha, e a nossa congregação ela tem um ônibus da Vitória, que é um ônibus que leva. Sim, eu já vi. Vi né? lá no Sambódromo, né? Eles fazem a cruzada lá. Várias vezes, assim, a gente vai para uma cidade. A última vez que a gente teve agora foi em Baipendi, foi uma bênção lá também. E assim, Só um parênteses aqui, só lembrando que a Sula, ela faz parte do Ministério do Pastor Paulinho, que é a Presbiteriana Renovada, meu irmão também é de lá, e é uma igreja grande aqui da Jubá, tem muitos membros, várias congregações, então que Deus abençoe muito a vida do Pastor Paulinho. Já convidei várias vezes para vir pregar aqui, ele ainda não veio, né, que é muito atarefado, mas o convite fica de pé. Ele mandou um abraço, ele falou, irmã, quando a irmã tiver algum convite, leva sempre o abraço da igreja, que a igreja te apoia e tal. Amém. Sintam-se abraçados pelo pastor. E você congrega lá na sede, né? Congrego na sede. Que benção. E aí, eu indo para o Carvão e Lenha, estava tocando um louvor muito lindo. Muito lindo mesmo, que aquele assim, ó. Mais de ti, menos de mim. Sim, conheço. E esse louvor me atraiu, o pessoal. Você canta também ou não? Canto. Canta também. Seu irmão cantava muito bem, viu? Então vem um dia louvar aqui, Úrsula. Amém. Tá? Amém. Deixa Deus te usar no louvor, porque isso faz parte do processo da família, tudo. Tá? Quem chegou? Eu dei tchau pra que o Wallace ficou de estar chegando depois aqui. Glória a Deus. Aí, né, resumindo rapidinho, eu indo pro bar para me tomar umas lá, esse louvor me atraiu. Eu não sabia que o meu irmão, o Elianai, ele era dessa congregação. Sim. Então, parei, filmei por causa daquele louvor ter me atraído. Beleza. Quando o meu irmão morava em Ubatuba, na época, Elianai, ele falou, Sula, eu tô... Oi, tudo bem? Ele falou, Sula, eu tô descendo para Itajubá, eu queria te fazer um convite, não faço convite para você, vamos na igreja comigo? Eu falei, ai, meu Deus, eu não vou voltar para Jesus, mas eu vou. Olha, para você ver como é que o homem pode fazer planos, né? Mas quem direciona o caminho é o Senhor Jesus. Amém. E eu fui com o coração fechado. Chegou no culto, cantou lá os louvor e tal, falei assim, e eu lá no meio dos louvor com o olho fechado, falei assim, eu não vou te aceitar hoje, não vou te aceitar, eu tenho muita coisa para me abrir mão, para eu voltar para você, eu conquistei muita coisa, eu não vou voltar, porque eu sei que eu vou ter que renunciar a tudo isso.
Mas daí, o que aconteceu? Deus tocou no coração do pastor Paulo, falou assim, ó, toca mais um louvor para mim. E era justamente esse louvor que eu tinha ouvido lá no Sambódromo. Olha que bem, o Espírito Santo já parece que tinha ali, sido né? um prego e um martelo, só tim no meu coração. Aí trincou meu coração, aí eu comecei a chorar. Falei, poxa Deus, o Senhor jogou tão baixo comigo aqui agora. Aí meu coração já começou a se render àquele momento e desde ali Deus começou a tocar, falando que não adiantava eu procurar no mundo coisas que só seriam preenchidas com a presença dele. Que maravilha, glória a Deus. E dali por diante você tem permanecido, né? Não, dali por diante, depois de 4 meses eu dei um vacilo. Entendi. Dei uma desviada ali depois de 4 meses que Deus tinha me avisado que era para mim vigiar ali, eu não vigiei. E aí o inimigo, ele encontra a casa limpa, ele destrói. Aí eu não tive força para levantar. Ainda estava em processo de amadurecimento espiritual, eu não sabia pedir ajuda para ninguém. É muito importante isso. A gente se sentir fraco, quando a gente estiver se sentindo fraco, pedir ajuda em oração para um irmão de fé, né? Sim. Que isso ajuda muito. É o que a gente fala, Sula. Muitas pessoas às vezes querem servir a Deus sozinhas, né? Buscando a Deus do jeito delas, criando o Deus delas no coração. E é muito importante você estar numa congregação, numa comunidade, ter contato com uma liderança saudável, né? Homens e mulheres experientes que têm vida com Deus, para te aconselhar, para te discipular, para ajudar você. Porque quando você está vindo para o Evangelho, você é uma criança espiritual, né? Imatura, cheia de problemas e incertezas. Então, tendo pessoas ali que possam te pegar pela mão, te ajudar, né? Orientar, né? Nossa, isso vai fazer você se fortalecer e criar raízes para poder dar fruto, né? Por isso que muitas pessoas às vezes não permanecem, porque elas não têm essa assessoria, né? E isso é muito importante. Sabe o que é? Que o mundo é muito atrativo, né? É o que a gente estava pregando ontem, né? A estrada que leva para a perdição, que a porta é larga, ela é muito atraente, ela é muito linda. Agora, a estradinha que leva para a salvação é uma porta estreita, né? É cheia de espinho, né? De renúncia, então não é fácil. Por isso que a gente precisa olhar bem, né, para onde a gente está indo, porque os atrativos são muitos mesmo. E Mateus 7, 13 e 14. Então, eu estava estudando sobre isso, sobre a porta estreita. Então, e a gente percebe, o Sula, que as pessoas elas afastam da presença de Deus, não são pelas coisas ruins, muitas vezes, né? Não é por causa da droga, da prostituição, do crime, é muitas vezes por causa da viagem que tem que fazer com a família, é muitas vezes por causa da rotina, que estuda, trabalha, corre atrás, e aí não tem tempo para Deus, entendeu? Ah, mas eu não posso ir, pastor, não posso estar congregando, não posso participar porque eu estou muito atarefado, eu estou correndo atrás para resolver as minhas questões, né? Então, a palavra nos ensina que a gente não deve estar ansioso por coisa alguma, né? O amanhã pertence a Deus, já basta os problemas de hoje, né? Então, eu tenho que me organizar para ter tempo para o Senhor, tempo de congregar, de ler a Bíblia, de orar, de estar aqui, né, compartilhando de uma mesa. E as pessoas, às vezes, elas entram numa rotina de coisas boas, né? Ah, eu tenho uma viagem para fazer, eu tenho um cinema para ir, aí eu tenho uma comunhão, um aniversário para estar participando, e aí ela não tem tempo para Deus. Sim, é muito se pregado, né? Pelo menos na congregação, e eu acredito agora que eu tenho feito visitas, né? Mas é muito importante ensinar os membros a terem disciplina espiritual com o Senhor Deus. Sim. Nós temos que dar primícias ao Senhor. A primícia é de tempo, é o devocional. A gente tem que ter, porque inclusive assim aconteceu um fato, né? Mais para frente eu conto, mas tem uma pessoa que eu conheci que fala, eu vou todo domingo. Eu falei assim, você imagina se Deus lembrasse de você todo domingo? E outra, participar de cultos, campanhas da igreja é importante para o processo de libertação espiritual. Não é somente, eu vou lá para ouvir, para não viver uma religião. Sim. O que as pessoas não entendem é isso, a gente não prega uma religião, nós pregamos Jesus, nós falamos de Jesus, aquele que veio para salvar, para libertar, né? E o processo de libertação, o processo de manter-se firme é diário. É a luta nossa. O céu não vai ser conquistado. Aceitei Jesus, pronto, está definitivo. Não. Cada vez mais, realmente, a porta vai estreitando, porque o céu vai ser para poucos. O reino de Deus é conquistado por força e violência, né? Não é fácil. Espiritual, né? A pastor Haroldo está aqui participando conosco. Ele está aqui, paz do Senhor, pastor Maico, estou assistindo aqui, muito bom. A Rosângela também,
né? Paz do Senhor. O Claudinei também está ali assistindo. Você que está nos assistindo, você pode mandar uma mensagem, né? Falar um pouquinho sobre o seu testemunho também, uma pergunta, né? A respeito da sua conversão, como foi, se você acha que a conversão também tem que ser diária. No caso do seu processo, o Sula, você teve essa recaída, depois você voltou, né, para os caminhos do Senhor. Hoje está firme, graças a Deus. Com o Senhor Jesus. Mas o que você poderia falar assim sobre essa situação que você colocou do devocional? Como que a pessoa que está começando a caminhada com Jesus, ela pode se manter bem espiritualmente, saudável espiritualmente, não ter esses vacilos, né, de comportamento, de atitude, de pensamentos que de repente possam levar ela para um outro caminho? O que seria trivial, primordial para ela se manter bem e continuar caminhando com o Senhor? Então, o que eu tenho observado assim são pessoas que chegam na igreja, aceitam Jesus, e quando chega estraçalhada e ouve uma palavra de conforto ali, aí vai na emoção, né? Aceita Jesus, porque aquela palavra entrou, deu fé. A palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Então, trouxe fé para a pessoa que ela passaria por aquele momento, porque Deus estaria com ela. Porém, o que acontece? Como a pessoa não continua nessa busca, né? Prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. Passa 2, 3 dias, ela volta àquela rotina dela que tipo, Deus já acalmou aquele desespero dela, ela continua olhando o mundo com aquela visão normal. E a palavra do Senhor fala, não vos conformais com este mundo. Né? Nós estamos aqui de passagem e a salvação, ela é real. Jesus esteve entre nós, viveu, morreu pelos nossos pecados. E hoje é nossa parte fazer isso, é renunciar a si mesmo todo santo dia. Sim. Essa parte minha de conversão, quando eu voltei o começo desse ano para o Senhor, na verdade Deus já estava me mostrando no ano passado. E eu acho que o baque maior foi quando eu vi demônio em cima da minha cama. Meu Deus. Sabe? Eu estava não bebia cachaça não, mas cerveja, misericórdia. E era da cerveja mais cara, assim, forte, sabe? E, tipo assim, um fardinho eu virava brincando, era Meu 2 Deus. fardinhos. E eu comecei a ver que Mas estava... teve problema assim, de alcoolismo? Eu acredito que era. Porque 2 fardinhos de latão, misericórdia. Todo dia, assim, você tinha necessidade? Não bebia todo dia, mas chegava sexta, sábado, eu invernava e só parava porque na segunda-feira eu tinha que responsabilidade, né? Para mim, o que eu não bebia durante a semana, eu estava bebendo no quinta e sexta e sábado, na verdade. Entendi. Então, quando eu comecei a sentir satisfação e Deus me permitiu ver demônio na minha cama, no meu quarto, eu levei um baque. E dali por diante eu falei, não, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu não vou aguentar se eu continuar assim, sabe? E eu estava num relacionamento muito tóxico também. E Deus falou, cara, eu não tenho isso para você, Sula. Não é isso, você está me mendigando coisa que não existe. Dentro da sua vida hoje, você ainda não chegou a relacionar com uma pessoa da igreja? Não, convertida. Até estava conversando com o Wallace, né? Sobre... Não é ser beata, não, mas como que chama? Quando a pessoa decide não se envolver mais emocionalmente com ninguém. Abster mesmo, né? Sim, No caso do apóstolo Paulo, ele foi Gente, a palavra está na ponta da tá minha língua. Deixa eu só falar aqui o que o pastor Haroldo colocou assim, né? A salvação só estará completa quando Jesus vier buscar a igreja. Amém, pastor? Realmente, porque tem uma linha teológica, né, Sula, que é a linha dos calvinistas, né, da predestinação, que fala que uma vez salvo, sempre salvo. Só que nós cremos, né, que o movimento pentecostal, né, que a pessoa ela pode sim perder a salvação, né, dependendo da forma como ela leva a vida. Aceitou Jesus uma vez, não quer dizer que vai para o céu. Não. Ela precisa manter uma vida de santidade, consagração, uma constância. Sim. Porque ela pode se perder, né? Sim. O Vanderlei Benedito também está aqui. O Valdinei Gonçalves está dizendo assim, a paz e graça, a falta para a igreja... falta para a igreja e para os líderes é viver o reino de Deus, porque por o reino vai além da igreja, é uma renúncia total, é uma entrega e isso é feito de dentro para fora. Obrigado, Valdinei, pela participação. Foi tá? Exatamente isso. Eu senti que... Eu falei assim, Deus, eu nasci num lar evangélico, eu saí da tua presença 2 vezes, eu cresci ouvindo o Senhor, mas eu nunca te conheci.
Então foi uma coisa assim pessoal, né? Eu falei, o senhor é real, porque o senhor me livrou quando eu tinha 15 anos de idade. O senhor podia ter permitido que eu fosse embora ali naquele acidente. Vamos só recapitular esse acidente, ô Sula, porque, como eu falei, né, no início aqui, eu era muito amigo do seu irmão, né, do Frank. O Frank era um levita, adorador, compositor, cantava muito bem, a gente sentava para compor junto, ele participava na igreja conosco. E, de repente, ele foi fazer essa viagem, né, lá para Cristina, você estava junto no carro, né, a namorada dele, tinha Sim. mais algumas pessoas? Éramos 5, né? 5, 3 né? atrás e 2 na frente. E, de repente, o carro perdeu o controle, bateu e ele chegou a falecer. Quebrou a barra de direção do carro na curva, né? Então, aí... E você tinha 15 anos na época, tinha né? 15 anos e todo na mundo ali ficou com sequelas, né? Porque foi um acidente muito sério. Eu fiquei também, eu não sinto cheiro. Tenho esse galo, né? Porque quebrou o crânio meu, chegou a trincar. Deus. Mas estou viva, para a glória de Deus. Então, porque Deus tem propósito na sua vida. Mas aquele momento ali foi muito duro, né, para mim, para os amigos, né, para a família, porque o Frank era uma pessoa assim que a gente gostava muito, né, tinha muito relacionamento, e de repente parece assim que acaba tudo. Então a gente não tem noção de que a nossa vida é como se fosse um grão de areia que se desfaz com o vento, né? Sim. E por isso assim a gente tem que gastar os nossos dias ao Senhor, né, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, porque tudo que nós fizermos aqui além disso ou a par disso não tem fundamento, né? Se a gente juntar riqueza nessa terra, a traça vai comer. Se a gente servir a nossa vontade, não a vontade de Deus, vai chegar o dia do julgamento, ele vai apartar de nós como se fosse bode no meio da ovelha, né? Sim. E vai ser lançado no fogo. Então, assim, o fundamento da nossa vida aqui na terra é continuar o ministério de Jesus, que é o ministério da reconciliação, né, do homem para com Deus. Então, se a gente não entender isso, a gente acaba se perdendo mesmo, Sim, né, fazendo outras perde, coisas. Porque o mundo oferece muitas coisas. Inclusive, né, quando eu decidi negar, falei assim, não, Senhor, eu não quero. Não quero mais viver relacionamentos vazios, porque é isso que a gente vive. Quando você não tem uma estrutura familiar boa em casa, você procura o amor de Deus nas pessoas, né? Em drogas, então não há vazio que possa ser preenchido se não for somente aquela parte ali de Deus. É só Deus que preenche vazio, não são relacionamentos. E eu falo assim, não é só relacionamento de homem, mulher, mas de amizades também, né? Sim. Porque tem muitos amigos que não te deixam firmes com o Senhor. Eu resolvi renunciar a tudo isso. Pessoas me chamavam para sair, pessoas me chamavam para ir para bar, e eu, no começo desse ano, eu falei assim, não, eu tomei uma decisão, eu escolhi. Que sabe? benção, viu, Su? Porque é uma situação muito difícil, uma decisão muito difícil de ser tomada, né? Porque você tem um ciclo de amizades, você tem pessoas ali que você gosta, né? Porque você cria um carinho pela pessoa, e de repente você toma uma posição de servir a Cristo, de estar na igreja, de mudar totalmente seu ambiente de vida, e aí você tem que de repente rejeitar alguns convites de pessoas que você gosta, né? Isso é muito duro, assim, porque aí a pessoa olha para você e fala, mas você não é mais minha amiga, né? Você já não gosta mais de mim. Eu fui chacotada, falei, agora você virou crente, que você quer só pregar. Daí eu falei assim, poxa, se quando eu estava no mundo eu fazia live, eu postava foto com cerveja na mão, por que para o Senhor Jesus, que me perdoou, que me estendeu a graça, que eu não merecia, por que para Ele eu não vou fazer? Bem. E com isso eu falei assim, bom, estou aqui, mas não podemos mais participar, ter comunhão, porque a treva não tem comunhão com a luz. Então, eu peguei e falei assim, então tá bom, você fica no seu canto com todo respeito e eu no meu. Se quiser sair do meu Instagram, da rede social, fica à vontade. Já desativei. Falei, ótimo, fique em paz. Né? Mas, assim, hoje eu olho assim que nada no mundo tem o valor que Jesus tem para mim. Amém. Sabe? Glória a Deus. Não é relacionamento, não é amizade, não é um carro, não é uma casa própria. Sabe? Eu tenho vivido coisas que somente eu e Deus sabemos, mas assim, Ele me é suficiente. E Deus tem me ensinado muito isso, que não adianta você ser conhecido e perder a salvação. Isso é muito triste, sabe? Nós somos escolhidos para o Senhor para levar as boas novas, e isso custa renúncia do dia a dia, custa renúncia de amizade, custa renúncia. Às vezes você está ali, mexendo no celular, quando você passa 3 horas ali mexendo no celular, mas você não consegue ter nem 10 minutos de intimidade com o Senhor Jesus. Verdade. Então, quando eu decidi renunciar ao mundo, foi para isso. Falei, Jesus, qual que é a dificuldade? O que pega, Deus? Porque para me ficar vendo porcaria,
Eu tenho força, mas para dobrar o joelho ali na cama eu não tenho força. Que nível espiritual que é esse? Alguma coisa está errada, não está fechando as contas. Aí Deus começou a me trazer coisas espirituais à noite, quando eu dormia. Então eu tive, como que eu posso falar, experiências com o Senhor. Que realmente nosso mundo aqui é passageiro e que as coisas são espirituais, né? O crente, o cristão, ele não consegue se não orar. Não adianta. Não adianta. Muitas vezes a gente se sente fraco, a gente não consegue orar. Por isso a importância de pedir ajuda, falar assim, olha, eu sei que o meu caminho é Jesus, que Jesus é o único que salva, eu não estou conseguindo, me ajuda, por favor, porque senão eu vou desviar. E isso não é ser frouxo, isso é reconhecer que você necessita de ajuda. Sim. Nós vemos lá em Atos 3, né, quando Pedro estende a mão para aquele coxo na Porta Formosa, sim, e ele levanta com a mão direita. É para isso que nós estamos aqui, para levantar o próximo. E oferecer o que a gente tem, né? A gente não tem prata nem ouro, mas nós temos a Deus, riqueza, nossa riqueza é a vida eterna. E as pessoas estão se acomodadas com esse mundo, e a internet está aí para isso, para acomodar a mente das pessoas, neutralizar. Sabe, as pessoas estão deixando de vir à igreja para assistir culto pela internet, para ficar no comodismo, isso está errado. O crente virtual, né? Está errado, não vai receber salvação. Eu me arrisco a falar que não recebe salvação assistindo culto assim, porque Deus quer ver entrega nossa. Sim. Mas uma coisa que tem acontecido muito, Sula, que a gente está brigando, né, nas pregações, é porque o movimento evangélico mudou muito, né? Sim. Na época que você era da Assembleia de Deus, criança, a igreja era de uma forma, como você falou, não havia muita abertura para comunicação, tinha os princípios de usos e costumes, né? A mulher tinha que se vestir de uma forma, o homem também. Hoje parece que liberou muito, normalizou muito, né? E as pessoas hoje em dia, elas vêm para Cristo e elas querem permanecer da mesma forma. Não há essa transformação, não há essa mudança. A pessoa que bebe continua bebendo, a pessoa que fuma continua fumando. É onde vários amigos meus cristãos que eu fiz, que Deus me permitiu fazer pessoas edificantes, né? Amizade com pessoas edificantes na minha vida. O ato de que eu sempre falo, as igrejas precisam se pregar a palavra, que a palavra confronta. E o pastor, ele vai prestar conta das suas ovelhas para o Senhor Jesus. Sim. E eu vou ser muito categórico e falar, tem pastor que sabe que o membro está no bar bebendo, só que não prega, não fala, você está errado, eu vou te disciplinar por causa disso daqui, por causa de dízimo. Então está vendendo o reino do Senhor. E vai ser cobrado. Só que agora ele não está sentindo, mas na hora que ele chegar do Senhor, falar, mas Senhor, eu fiz, o Senhor falar assim, aparta-te de mim que eu não te conheço, vai para o fogo eterno, você vendeu o meu evangelho. Sabe, é muito sério. A palavra é muito séria, Jesus é sério, ele não veio aqui para brincar, morrer por nós, sangrar, para hoje em dia a gente pregar um evangelho que, olha, dá o dízimo maior que vai ser salvo você e sua casa. E não é assim que funciona, é renúncia. A palavra do Senhor lá em Lucas 9, 23 ao 26 fala assim, se alguém, ele não fala assim, você vai me seguir. Fala, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Amém. Que aquele que perde a vida aqui por amor de Cristo, ganhará, vai ganhar, não vai perder. Sim, né? E as pessoas não têm observado isso. Então, a internet, né, essas coisas que acontecem hoje estão atrofiando, não é só a mente das crianças, não, a mente do adulto também. Que acha que pode servir a Jesus e pode servir ao mundo, continuar. E não existe, não tem acordo nessa... Mas você falou justamente o fundamento principal para que haja essa transformação é a leitura da palavra. Sim. Porque a palavra confronta, ela vai mostrar textos ali do amor de Deus, mas vai mostrar também textos da justiça de Deus. Então a pessoa ela vai ficar constrangida a tentar melhorar, né, o comportamento, a postura. É claro que essa melhora ela vai vir com a presença de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, né, que habita em nós, mas é necessário eu sempre entender que para entrar nessa porta estreita, qual a gente comentou, eu preciso de santidade, de consagração, de separação, né? Eu gostaria de agradecer aqui o Jonatas também que está assistindo, o Walter Pereira dos Santos. O Walter está dizendo assim, glória a Deus, eu também entreguei a Deus a minha vida. Glória a Deus. É o irmão Walter? Olha que benção, Walter. Deus abençoe sua vida, viu? Irmãos, nós estamos falando sobre conversão. Como é que foi a sua conversão, né? A Sula está falando um pouquinho aqui dessas etapas, né? E dizer para vocês que acabaram assim se desviando
ou estão desviados dentro da igreja, É verdade. que às vezes a pessoa fala assim, eu estou na igreja, mas qual que é o comportamento, a conduta? Como é que você tem vivido a sua vida com Deus? Talvez você esteja desviado dentro da igreja. Que você possa, através, né, dessa conversa, entender que a mudança de vida, a transformação que Deus vai fazer em nós é em todos os sentidos. Não é o fato de eu estar congregando, dizimando, ter batizado, que de repente eu sou convertido, né? Porque as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas condutas têm que ser coerentes com a palavra de Deus. Se eu leio a palavra e vejo que aquilo que eu estou vivendo é o que a palavra ensina, glória a Deus por isso. Agora, se não é, aí eu preciso estar tomando posição, porque senão eu estou brincando, apostatando da fé, né? E muitos acabam apostatando, vivendo meias verdades, né? Não a verdade por inteiro. E é muito importante a gente viver por inteiro. Agradecer a nossa cooperadora Eliane também, que entrou. Deus abençoe sua vida, viu, Eliane? E pode mandar a sua mensagem contando sobre sua conversão aí. Mas, viu, Sula, aí quando você foi para a igreja agora, nesse último momento, nesse último ano, né? Nesses meses, qual que foi o comportamento que você adotou para não acontecer o que aconteceu lá em 2016, né, que você contou, que teve as recaídas? Quando eu voltei para o Senhor Jesus, eu estava amigada, né? E a pessoa já tinha aceitado Jesus também uma par de vezes. Você chegou a se casar já assim oficialmente no papel? Casei, mas durou um mês o Meu casamento. Deus. Foi na época de 2016, né, que eu afastei do Senhor ali. Foi um momento que Deus avisou que não era um casamento dele e eu falei assim, mas eu vou converter a pessoa. E essa pessoa também não era da igreja? Era da igreja, mas não era convertida. Né? Por isso a importância da gente estar completamente revestido do Espírito Santo, para a gente ter discernimento. Então, abrindo um parênteses aqui, o Sula, né, deixa claro para os irmãos que a igreja também é um hospital espiritual, né? Sim. Que às vezes a gente fala assim, nossa, eu estou indo para a igreja, mas parece que tem gente pior do que eu lá, né? Mas por que isso acontece? Porque tem pessoas que vão para a igreja precisando de cura, de libertação, de renovo. O Senhor, Ele nos aceita da forma como nós estamos, né? Mas Ele vai transformando, libertando. E a igreja também tem os médicos, tem os enfermeiros, né? São pessoas que já estão mais graduadas espiritualmente, mais maduras espiritualmente, para ajudar aqueles que estão chegando. Então a gente tem que saber discernir. Mas a igreja ainda é o melhor lugar. É melhor do que o bar da esquina, é melhor do que a biqueira, é melhor do que a boate, né? Então por isso que nós continuamos no meio da igreja. E aí a Sula teve esse relacionamento que não foi da vontade do Senhor. Ele avisou que não seria, eu fui teimosa. E para superar isso é difícil, né? Paguei um preço de 9 anos, afastada do caminho do Senhor. Não, veio a minha filha, né? Louvo a Deus pela vida dela, porque é a minha companheirinha hoje. E para onde eu vou, quando eu sou chamada para levar uma palavra, alguma coisa, cantar um louvor, ela vai junto comigo. Mas, assim, são situações que quando a gente está espiritualmente mais maduro, a gente não precisa passar, né? E quando eu voltei esse ano para o Senhor, eu estava amigada com uma pessoa, vivendo um relacionamento totalmente tóxico, e Deus falando para mim que não era. Eu falei, Deus, lá em 2016 eu não te ouvi, Pai, eu não estou firme na igreja, eu não levantei ainda minha mão para te aceitar. Porém, Senhor, eu vou renunciar por amor a Ti, por amor a isso que eu estou sentindo e ouvindo dentro de mim. Aí eu fui para a igreja, a Presbiteriana Renovada, que é lá o meu ministério quando eu tinha afastado. Foi lá que eu experimentei algo particular da parte do Senhor e eu voltei. E quando eu voltei, esse ex meu também foi. Não, eu vou aceitar Jesus e tal. Eu falei, amém, mas mesmo que você aceite, nós estamos terminados. Eu vou seguir o meu caminho. E se Deus um dia tiver algo para nós, Ele vai fazer. Não, mas Ele pode fazer com a gente junto e tal. Eu falei assim, não. O que Deus tem para mim é diferente do que Ele tem para você. O meu processo de amadurecimento, de coisa espiritual é diferente do teu. Aí, o que aconteceu? Renunciei. Mesmo ali buscando ao Senhor Jesus, nas minhas poucas forças dentro da igreja, conversei com o pastor, expliquei toda a situação, porque é muito importante o pastor estar ciente da vida sua, para poder te, né, amparar, te ajudar. E ali foi se passando os meses, e falou, você vai ter um tempo de disciplina para ficar na igreja, para você tomar a Santa Ceia. E eu fiquei, para mim parecia que tinha sido ontem que eu aceitei Jesus, de tanto amor que eu comecei a ter por Jesus através da palavra, né? E o que aconteceu foi a renúncia. Deus me pediu, eu acho que Ele pede para todo mundo algo, sabe?
E Deus me pediu a renúncia sobre meus sentimentos, sobre as minhas vontades. E isso que fez total diferença para mim agora, nos auges dos meus 39 anos, quase lá com o pezinho lá. Não é que você curtiu pra caramba e agora você vai voltar. Não, gente, é a maturidade. Tem coisas que a gente passa na vida que a gente só vai ter maturidade hoje eu estava depois. falando sobre isso, Sula, com a minha esposa. A questão de maturidade não é muito... Tem a ver também com a idade, mas tem a ver também com a idade de conversão. Porque quanto tempo eu estou na igreja, quanto tempo eu estou vivendo um evangelho genuíno, de busca, de oração, de comunhão com os irmãos, de trabalhar para Jesus. Porque tem pessoas que de repente estão na igreja há 20 anos, mas não são convertidas. Né? Ainda não são convertidas, né? Ou tem pessoas que já viveu aquele primeiro amor, mas por causa de ficar olhando por irmão do lado, os defeitos, acabou apagando esse primeiro amor, né? Então, assim, quando você tem uma caminhada ali de 10, 15 ou 20 anos de servir a Deus verdadeiramente, né, de ter uma vida espiritual saudável, de oração, de leitura da palavra, você vai se tornando maduro, né? Você vai se tornando mais experiente, mais cascudo para certas situações. Não é qualquer coisinha que vai te abalar. Então a gente tem que buscar isso, né? Buscar essa maturidade. Porque aí quando vier a tempestade, a gente não vai se dobrar, a gente não vai... Está alicerçado na palavra, no Senhor Jesus. Né? E produzindo fruto, né? Sim. Queria agradecer o Pável aqui. Deus abençoe sua vida, viu, Pável? O Pável acho que está lá em São Paulo assistindo a gente. Que benção. Pável? Parece que eu conheço essa pessoa. Ele era da Assembleia de Deus também. Eu lembro dele. Você lembra dele? Lembro. A gente chegou a batizar junto. Sim. Olha para você ver, que benção. Pável, quanto tempo. Deus te abençoe, jovem. Ele também é um músico excelente, né? Toca vários instrumentos. Legal. A pastora Cida também está aqui assistindo. Deus abençoe sua vida, viu, pastora? Que bênção, para você ver como é que o mundo é pequeno. O Pável, ele deu aula para a gente também de música na escola de música lá no Morro Chique. Aí ele formou na EFEI. Aí foi embora, né? Casou, tem filho já. E está lá em São Paulo. Glória a Deus pela vida dele. Abençoe ele. Mas, viu, Sula, quando você terminou esses relacionamentos que não deram certo, você fez um voto aí diante do Senhor para estar... Celibato, lembrei celibato, o nome. Né? Isso. Você fez um voto para buscar no Senhor preencher essa carência no coração, porque a gente costuma falar, isso é clichê, né? Mas existe um vazio no coração do homem, da mulher, que só Deus pode preencher. E às vezes a gente busca satisfazer esse vazio através de alguém, né? Sim. E aí quando aquela pessoa nos abandona, a gente morre, porque parece que perdeu o mundo, né? Sim, eu conheço pessoas que entram e saem de relacionamento sem se resolver, né? Sem ter esse momento de solitude, de ficar sozinho e se desintoxicar. Não é só um fato em si de Jesus ou alguma coisa, mas o ser humano ele tem que ter esse tempo para ele se conhecer, para quando chegar alguém, ele ter noção do que é ou não é para a vida dele, né? Mas essa ocasião de eu ter optado no momento por isso, eu sei que tem me alavancado a vida espiritual e tem me feito enxergar e estar num nível com o Senhor Jesus que nada nem ninguém compra. Não tem como você comparar a comunhão com o Senhor com qualquer outra coisa ali e vale muito a pena. Eu queria deixar um adendo aqui sobre Hebreus 12, capítulo 14. Fala assim, procurem ter a paz com todos e esforcem viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Então, quando a gente dedica o nosso dia ao Senhor, a primeira coisa que a gente faz, em vez de pegar o celular, que ele vai despertar, você vai pegar nele para desligar, mas sem ligar a internet, dobrar o Senhor e falar, bom dia, Espírito Santo. Eu estou falando isso porque eu vivo isso. Bom dia, Espírito Santo, obrigada por essa noite, Senhor, meu Deus, por ter guardado minha casa e tal. Ali eu tenho o meu momento de comunhão com o Senhor e falo assim, Senhor, eu encaminho meu dia na tua mão, vai na minha frente onde eu tiver que ir, porque assim você já começa o dia bem. E, Senhor, que eu possa te perceber, né, que eu possa te perceber nos detalhes. E aí, tudo bem, começa, eu vou para a academia, treino, volto, faço meu almoço, atendo as clientes, mas antes de almoçar também, eu vou lá, pego a Bíblia, leio, tenho mais um momentinho. Eu sempre peguei a vida de Daniel como uma base para mim. Eu falei assim, eu tenho que orar no mínimo 3 vezes por dia. De manhã, na hora do almoço e antes de dormir. Olha que benção. Interessante sobre a vida de Daniel, que a gente sempre está compartilhando, é que ele foi levado escravo, né? Ele perdeu família, ele perdeu posses, né? De repente ele tinha sonhos, projetos, ideais lá em Jerusalém, e ele é levado como escravo. Então, quando a pessoa chega para mim e fala assim, pastor,
o ambiente me fez pecar, a pessoa me influenciou, né? Aí a gente vai na palavra e mostra Ele o testemunho resolveu não se contaminar. não se contaminar. Né? Então, quando a gente tem princípios enraizados Sim, na palavra, exato. né, o ambiente não vai fazer diferença. Não interfere. Na verdade, é nós que interferimos no ambiente. Sim. As pessoas te respeitam quando vê Deus. Antigamente, as pessoas faziam brincadeiras comigo. Hoje, pessoas que eram do meu convívio lá atrás, falam, cara, o que você fez que você mudou? Eu falei, eu não fiz nada, só aceitei Jesus. Estou vivendo uma vida íntima com Ele. Cara, você está muito diferente. É óbvio que o Espírito Santo vai incomodando a gente com roupa. Não vou mentir. Eu só tinha roupa curta em casa e eu ia para o culto. Também tem a doutrina da igreja, né? Porque tem igrejas com doutrinas e a gente vai aonde a gente se encaixa. Mas mesmo eu tendo aquelas roupas curtas, foi ali que Deus me chamou. E quando eu ia no culto, o Espírito Santo falava assim para mim, olha, vê se consegue colocar. Eu falei, mas Deus só tem aquela calça, Senhor. Me dê então, Deus, me dê roupa. E foi. Você trabalha com o quê? Eu sou manicure. Manicure? Manicure. Foi um emprego que Deus me deu. Entendi. E eu abri mão por causa desse relacionamento. Entendi. Hoje... Mas você tem um espaço que você atende? Tenho lá na minha própria casa. Sim. E assim, até é engraçado, né? Eu gosto de contar isso porque é uma parte boa. Jesus, ele não é sem educação, ele bate na porta e ele vai te conquistando. Sim. Né? E eu tinha um baita de um freio aqui no nariz, um piercão aqui. E eu chorava, eu sou muito melancólica na presença do Senhor, assim, eu choro, me entrego mesmo. Eu ia nos cultos, assim, Deus falando comigo. Eu, esse piercing está muito grande, Espírito Santo, tá bom, eu vou tirar. Eu vou diminuir esse piercing. Aí eu coloquei um de pedrinha. Era de argola. Aí eu coloquei um de pedrinha e eu lá chorando. Aí um dia eu fui no banheiro da igreja suar o nariz, joguei papel e fui. E eu tinha mania de ficar assim, ó, com o piercing. Quando eu vi, eu falei assim, gente, cadê meu piercing? O Espírito Santo, eu joguei no lixo pra você. Pra você tirar um de argola, colocar um de pedrinha e quase ninguém vê, pra que ia ficar com ele? Falei, cara, Deus, o Senhor é demais. O Senhor transforma a gente assim, a gente nem sente falta de tão potente que é a presença dele na vida da gente. Ontem eu estava falando isso na igreja, que assim, se eu voltasse atrás, na época mesmo que a gente convivia com o Frank, nossa, eu tinha um monte de sonho, de projetos, de ideais, né, de coisas que eu queria realizar. E aí eu fui fazer uma retrospectiva esses dias, falei, nossa, aquilo que eu desejava no passado eu não desejo mais. Exato. Né, os sonhos que eu sonhava, para mim já não faz mais diferença. São prioridades, né? Aí Deus começou a me mostrar outras coisas que é importante para Ele e que hoje eu tenho prazer de fazer, né? E não abro mão de estar fazendo. Então, Deus ele vai mesmo mudando até os nossos gostos, Sim. assim, as nossas formas de lidar com certos desejos, Sim. né? A gente vê que aquilo ali não é nada. Eu estou completamente... Se eu estou vivendo o primeiro amor, eu vou viver. Estou buscando para que eu não saia dele, porque eu sou completamente apaixonado por Jesus, pela palavra dele. Porque é isso aqui que me muda. Amém. Eu abrir de manhã e passar o dia inteiro meditando. Eu quis renunciar a músicas seculares, porque eu achei que as melodias me faziam lembrar coisas que não me faziam bem. Sim. Então foi um momento na minha vida de desintoxicação, não só pessoal quanto espiritual. Esse tema que você está falando é um tema que a gente tem muita discussão. Tem. Aqui. Tem vibrações, eu então, gosto assim, dessas coisas. Eu particularmente também evito, porque realmente eu acho que toda música é espiritual, né? Ela vai trazer algo para a sua vida, seja de bom ou de ruim. E como você não tem como filtrar a intenção do coração de quem escreveu, de quem compôs, evitar ter contato com coisa secular. É um negócio que eles falam muito sobre frequência, né? A frequência que a música manda. E ela tem tudo a ver, porque eu já passei por isso. Até agora, no processo, né, que eu voltei para o Senhor Jesus, que eu renunciei, por um videozinho aleatório ali do Facebook, a musiquinha ficou na minha cabeça e na memória. Eu falei, Senhor, teu sangue tem poder, tira essa música. Sim. Ou quando eu estava indo para a igreja e passa aqueles carros de som com aquelas músicas que me atraía, e eu falo assim, Senhor, está repreendido. É uma luta constante nossa. Se você não tiver esse discernimento... Você chegou a ter contato com outras religiões? Não. Frequentar algum... Sempre tive temor ao Senhor. Mesmo no mundão, eu sabia que Ele era o único caminho. Porque Não que não tinha sido proposto para mim, mas nisso eu me mantive íntegra, em acreditar no Senhor Jesus. Eu creio que Deus já estava te guardando mesmo lá, né? Porque existem outras religiões que trabalham. Eu cheguei a né? me envolver com pessoas de outras religiões, assim, e eu acredito que essa carga, né, que a gente absorve de outras pessoas também me influenciou demais. Apesar de eu não ter entrado para a religião, mas me influenciou espiritualmente, sim. Sim.
Agradecer aqui também o nosso irmão Francisco, Cláudio, que está entrando aqui. Pastor, a paz do Senhor, eu tenho uma mesma coisa, parecido com o dela. Que coisa que é essa, Francisco, né? Francisco, acho que você está onde, Francisco? Você está em Lorena, você está em Piquete. Francisco fez aula aqui comigo um tempo de contrabaixo, sumiu. Estamos esperando você de volta, viu, Francisco? Deus abençoe sua vida. Ele é lá, acho que do Ceará, né, Francisco? É do norte do país aí, amém? Mas a Érica também acabou de entrar, a Érica Paula, Deus abençoe sua vida. Viu, Úrsula, quando você teve a oportunidade assim, de estar voltando para Cristo, a sua família deve ter ficado muito feliz, né? Seu pai, seus irmãos. Pois então, né? meu pai também é falecido. Ah, seu pai faleceu também? O Frank é falecido, minha mãe é falecida, então eu estava mesmo pelas orações depositadas, né? Porque eu tenho tios que Então, são evangélicos. Só seu irmão vivo, assim, da família. O Elianá e o Joctiel, e tenho os meus irmãos do segundo casamento do meu pai, mas pouco convive com eles, né? A gente teve muito quando meu pai era vivo. Eu até tentei manter essa união, mas cada um foi para um canto. Mas sempre que tem oportunidade, tá conversando com o outro. Então, eu me senti muito sozinha, assim, de pessoas. Então, eu sempre estava no meio de pessoas, de famílias. Eu abraçava a família dos meus amigos, que, tipo assim, a mãe deles virava mãe minha, sabe? Minhas ex-sogras que eu tive, sempre tratei com muito respeito, com muito carinho, né? Porque eu não tinha minha mãe, então me fazia falta. E o que elas falavam para mim, eu respeitava. E é isso, sabe? Eu era sozinha, porém eu sabia que tinha um Deus me guardando, me zelando. E que uma hora ou outra ele ia dar uma puxadinha na corda para eu voltar. Então, eu tinha respeito muito grande. Tinha não, né? Sempre tive um respeito muito grande pelo Senhor Jesus, mesmo estando no mundo. Isso aí talvez seja isso que tenha feito o diferencial, né? Porque tem muitas pessoas que estão no mundo e falam assim, que se lasque e tal. Mas quando eu olho para Jesus e vejo essa misericórdia dele sobre a minha vida e ter me guardado, que provavelmente me guardou, tem tantos livramentos que a gente não sabe, né? Eu só tenho a agradecer a ele e viver por ele, falando. Deus tem colocado pessoas, quando eu vou às vezes de Uber para a igreja, o Uber, eu não sei o que vê de mim, que sente vontade de abrir a vida e eu lá, ó. Meto Jesus. Meto Jesus. Olha que eu falo de Jesus para todo mundo. Um dia eu parei lá para esperar a lotérica da Praça Central lá abrir. Comprei 2 pão de queijo. Falei, Senhor, o senhor podia tomar café da manhã comigo aqui hoje, né? Deixa eu te ouvir. Fala com o passarinho, fala comigo. Assim, é uma coisa espiritual minha. Quando veio um andarilho. Eu não sei que eu vou almoçar e tal. Eu falei, meu jovem, vem aqui, senta aqui. O que você vai almoçar eu também não sei, mas o café da manhã eu tenho um pão de queijo para você. Ai, que benção. E ali eu já fui pregando para ele, sabe? E chorou, falou que era desviado também. E eu perguntei o nome dele, Juliano. Coloquei o nome dele na minha lista de oração aqui. E numa dessas cruzadas que a igreja fez, eu encontrei com ele ali. E naquele momento eu estava um pouco desanimada, mas não estava desistindo, né? Eu estava abatida assim, espiritualmente, porque é um ambiente que você tem que estar preparado, e ir em jejum, isso é muito importante. E eu, assim, falando com o Senhor, assim, quando eu vejo o Juliano me sentando na minha frente ali, para ouvir a palavra do Senhor, eu falei, Jesus, como o Senhor é fiel. Aí Deus falou assim para mim, eu tenho ouvido as suas orações. E quarta-feira passada eu fui levar uma palavra ali na Presbiteriana Renovada do Novo Horizonte. Deus usou uma irmã lá para falar novamente que ele tem ouvido as minhas orações. E é onde mais o inimigo, às vezes, tem me atentado. Dar desânimo para não orar. Mas eu dou pulo da cama. Eu falo assim, hoje eu vou enganar ele, deixa. Ele tá achando que eu vou ficar aqui debaixo da coberta quentinha? Não vou, não. Lasco um pulão da cama e vou dobrar o joelho. Porque sem oração a gente não sobrevive. Verdade. Não, a gente não consegue. Viu, Sula, você estava falando sobre essa questão das pessoas na rua, né? Muitos já participaram de igrejas, né? Já tinham tido contato com Deus. A gente faz esse trabalho missionário na rua, aí a gente encontra lá os Moisés, né? Os Jeremias, os Jacó da vida, que já foram da igreja e que estão ali perdidos, né? Então, eu queria deixar bem claro essa situação, que é muito importante também, é que às vezes assim, a gente, como você tem filha pequena, tem um filho também, a gente se empolga muito, né, com essa questão da igreja, do conviver, do compartilhar, e às vezes esquece um pouco dos nossos filhos, né? Sim. Porque às vezes o trabalho ministerial, como você falou, essa questão de ser beato de igreja, né, consome muito nosso tempo, consome muito
a nossa dedicação que poderia ser dada para os filhos, né, para a questão ministerial, a questão do... E o maior ministério mesmo tem que ser o nosso lar, tem que ser a nossa família, né? Quando se tem uma família, sim. Então, e porque a gente viu pessoas assim que são filhos de diáconos, são filhos, às vezes, de pastores no presídio, né? Estão cumprindo pena, porque os pais se dedicaram muito à questão do título, né? De ter que fazer um trabalho ministerial e esqueceram do seu lar, esqueceram de cuidar da família. Então, o viver para o Senhor, viver o Evangelho é uma situação de equilíbrio. Sim. Em todas as áreas, né? É você ter realmente esse amor por Jesus, pela obra, pela igreja, mas pela sua família, e cuidar daqueles que estão próximos, né? Que Deus trouxe para você estar cuidando, para que você gere na sua descendência um equilíbrio, né? Para a pessoa olhar e falar assim: nossa, eu amo Jesus, porque Jesus não tirou meu pai de mim, né? Jesus não tirou minha mãe de mim. A igreja não é um ambiente que está competindo comigo, sim, com a atenção do meu pai, né? É um ambiente saudável que faz com que todos sejam felizes. Então, esse equilíbrio é muito importante. E eu percebo assim que o fato de você não ter tido uma família estável, né? Porque sua mãe faleceu cedo, também, né? Depois seu pai faleceu, né? Seu irmão faleceu, você teve perdas. Mas mesmo assim você não se rebelou, né? No sentido assim de murmurar contra Deus, não. De repente, Deus, eu não mereço isso. Eu tentei suicídio, tentei suicídio, porém Deus falou que não ia permitir que aquilo acontecesse. Eu lembro que eu falei assim: o senhor não vai deixar hoje, mas amanhã eu vou tentar de novo. De tão insatisfeita na alma. E aquela forma de eu querer tentar o suicídio era talvez o medo de querer voltar para o Senhor e ter que abrir mão. Gente, não tenham medo de renunciar por Jesus. Deixem o medo para trás, porque a vida que Ele dá não se compete, não se pode comparar com aquilo que a gente está deixando. É muito maior. E o meu medo era tipo: Senhor, eu prefiro morrer do que renunciar. Eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor tem uma vida excelente para mim, mas... não, eu vou tentar me matar porque eu me limito a isso aqui. Eu acho que isso aqui era o que eu precisava receber. Era isso que batia na minha mente. Mesmo sabendo que o final daquilo ali era destruição, porque a palavra de Deus é bem clara sobre quem vai herdar o reino do céu ou não, né? E Deus não permitia aquilo acontecer. Até que Deus ama tanto o seu povo. Ele tem uma misericórdia tão grande que somente Ele mesmo. Porque se eu fosse Deus, eu falasse: você quer morrer? Então morre, então, né? Eu analisando. Mas Ele é um Deus tão amoroso que Ele olha para a pessoa ali e fala assim: para de tentar do seu jeito, eu estou falando para você, fecha comigo aqui que vai dar certo, para de ser ignorante, de dar cabeçada, né? E é isso, ter, né, sobre você falar de ter esse ministério, realmente o ministério primordial para quem é casado é a família. Não existe, eu vou cuidar das coisas de Deus na igreja se não está cuidando da família. Por isso, hoje, muitos filhos de pastores, presbíteros, sim. Né? E eu tenho aprendido que os meus filhos me viu muito tempo tomando cerveja de final de semana em casa. E quando eu voltei para o Senhor Jesus, a minha filha falou assim: mãe, hoje é sexta-feira, não vai tomar uma? Eu falei: não, filha. Acostumou? Olha para você ver como que é o inconsciente. Ela falou: não vai tomar uma hoje? Eu falei: não, filha, agora a mãe não toma mais, Jesus me libertou. Uma semana que eu voltei para o Senhor Jesus, Ele me libertou de cigarro. Benção. E um abismo puxa o outro. Aí quando eu fumava, tomava cervejinha, quanto mais cerveja eu tomava, mais eu queria fumar. Aí foi tendo, aí o meu filho, que não mora comigo hoje, mora com o pai dele, falou: mãe, a senhora está muito diferente. Pensa, o seu filho falar isso para você, que você mudou. Então você vê que é a mão do Senhor na sua vida mesmo, que é a misericórdia. Seu filho vai também na igreja? Aceitou Jesus domingo agora. Que maravilha, glória a Deus. Estou muito feliz. Deus tem cumprido tudo que Ele prometeu para mim. Por isso que eu não troco Ele por nada, nem por relacionamento, nem por amizade, nem por emprego, porque eu cheguei a trocar e Ele deixou eu chegar no fundo do poço para Ele ver que se não for Ele que me der, não consigo segurar na minha mão. E o que Ele me dá, eu consigo segurar. Bem. Ele sabe exatamente o que eu preciso. Glória a Deus. O Francisco está dizendo assim que ele quis dizer: pastor, eu tenho o mesmo problema, não ser casado com a minha mulher. Eu estou em Brasópolis. Eu acho de ser amigado, né? Francisco, vem para cá que nós vamos casar vocês, tá?
Minha esposa está trabalhando com vestido de noiva, vestido para madrinha. Pode vir que a gente dá um jeito, tá? Consertar, porque a família é uma instituição sagrada, é importante ter a bênção apostólica na relação, dar a César o que é de César, né? Assinar lá certinho, né, no cartório o registro do casamento, né, para fechar as brechas, né, no mundo espiritual e você ser abençoado em todas as questões. Verdade. Porque às vezes a pessoa vive junto há muitos anos, não tem outros parceiros, né? A pessoa é fiel à outra, mas o inimigo ele tem a oportunidade de agir na vida do casal, da família, por causa de não estar oficialmente casado, né? Então o casamento é algo espiritual, gente. Precisa fechar o elo com Jesus ali. Com Jesus na relação, as coisas vai ter luta, vai ter adversidade, né? Mas Deus vai te fortalecer em todas as situações para vencer todas as batalhas. Amém? O Luciano entrou também, Deus abençoe sua vida, Luciano. Então, o Sula, para a gente ir encaminhando aqui, ó, a gente fica feliz porque apesar de você ter vivido boa parte da sua vida fora, né? Teve a infância dentro do Evangelho, eu percebo que você tem muita maturidade já da palavra, você está comendo mesmo, né, da palavra. Então, é isso que é bonito, né? Na hora que você fala, existe uma revelação bíblica daquilo que você está vivendo. Sim. Então, é o que a gente tem procurado ensinar, né? As pessoas elas têm que se basear na maior revelação que existe, que é o Evangelho, para que seja o sustento, seja a base para ela continuar caminhando. Porque muitas vezes as pessoas elas criam Deus, né, através da religião, aprendem por tradição servir a Jesus, porque o pai servia, a mãe, mas ele quer se revelar de forma pessoal através da palavra. Porque para cada pessoa é de um jeito. Não tem como a gente falar assim que Deus vai fazer em você a mesma coisa vai fazer em mim. Não, porque nós temos propósitos diferentes, né? Sim. Somos o corpo de Cristo. Nós precisamos um do outro para caminhar, porém com propósito diferente. O pé não pode fazer o que o coração faz. Sim. Então, assim somos nós. E a gente só vai descobrir o nosso propósito de vida quando a gente se alinha com o propósito de Deus. Quando a gente tem a sua primícia com o Senhor Jesus, que é ter tempo de qualidade. Não é nem tempo assim, de tipo assim, nem que seja ali uns 3 minutos, mas mais vale uns 3 minutos sincero com o Senhor do que 1 hora ali só repetindo orações. Sim. Sabe? Coisa que você já cansou de falar. Tinha dias na minha vida que eu dobrava meu joelho e falava, Senhor, eu não vou repetir minha oração de ontem, eu só vou ficar quietinha aqui porque eu quero sentir o Senhor. Aí colocava às vezes um louvor que eu nunca tinha ouvido e aquele louvor entrava no meu coração, eu desligava o louvor, porque muitas das coisas também é emocional, né? A gente põe um louvor para tocar a parte emocional, para poder... Mas assim, eu sempre gostei de ter o meu horário com o Senhor sem nenhuma influência. Eu enfiei até um protetor auricular no ouvido para eu ficar mais sensível a sentir e ouvir algo da parte do Senhor sozinha. Mas o que Ele tem para nós... A gente só vai descobrir quando a gente começar a ler a palavra e ir aos cultos. Sim. Sinto muito, gente, não dá para servir Jesus dentro de casa. Não tem como. A gente pega, né, a gente lê a Bíblia, sim. É importante a gente estar em comunhão. Eu sei que tem situações diferentes de pessoas que são acamadas, né? Sim. São casos, situações diferentes. Mas a pessoa que é saudável e tal, e não tem como. Deus, Ele faz. Eu tinha até separado ali que fala... que Jesus fala para nós chegarmos a Ele, que Ele vai chegar até a gente. Sim. Então, depende de nós. Ele não é essa educação, Ele não vai pegar e dar um tapa na sua cara de madrugada, falar, levanta e vem orar. Não vai, Ele vai sussurrar. E às vezes a gente está tão desapercebido com as coisas do mundo que a gente não consegue ouvir a voz dEle. Agora, o inimigo ele já é astuto, sagaz, né? Se você dá uma brechinha, ele vem com os 2 pés na porta, derruba e vai entrando e nem pede licença. Por isso a importância de estarmos espiritualmente em oração, em jejum. A palavra de Deus, se você, em Efésios 6, fala, né, da gente revestir da armadura do Senhor. Sim. E é o quê? É ler, ter a palavra na boca, porque daí se o inimigo se levantar contra você com palavra, você consegue debater com ele aqui. E a questão do jejum que você colocou é importante, o Sula, porque Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, ficou 40 dias em jejum para ser tentado. Então ele matou o desejo da carne dele, as vontades que ele tinha através do jejum. Muita gente pensa assim que o jejum é para receber uma bênção, um milagre, uma cura, barganhar, né? Algo do Senhor. Na verdade o jejum é para você matar as suas vontades, né? E aí você vai conseguindo vencer as tentações que vêm sobre você.
está passando por uma tentação, faça jejum para você se fortalecer. Tem né? pessoas que têm dificuldade em jejuar, sabe? E eu sempre falo, começa com um pouquinho, né? Acordou de manhã, é acostumado a tomar um café com leite e um pão, fala assim, não, Senhor, eu vou consagrar 3 horas para o Senhor, porque eu nunca fiz, então eu vou tentar consagrar 3 horas. Existe jejum de água, né? E assim, começa de pouco. Quando a palavra do Senhor fala assim, que nem só de pão viverá o homem, não, eu acredito, porque vai muito da interpretação, eu acredito Sim. que não quer dizer só o pão, não quer dizer o pão físico, porque quando eu já cheguei a jejuar até 2 dias, e eu não senti fome, pastor. Sim. Então, mas eu me alimentava disso aqui, ó. Então, quando fala que não só de pão viverá o homem, é disso. Eu estava em jejum, mas alimentando da Bíblia. E eu não senti fome. Então, é muito real. O espiritual, a gente olhar para a vida que Jesus teve, e ele veio para provar que é possível a gente ter uma vida como ele teve, a gente consegue viver aqui até que ele venha. Sim. Né? A gente tem que estar buscando ele aqui, ó, acabei de ler aqui em Hebreus 12, para a gente estar buscando ele todo dia, porque na hora que ele vier vai ser um estalar de dedo, e se a gente não tiver preparado? É verdade. Para ter uma vida cristã, tem que estar preparado na palavra, com renúncias, com tudo. Claudinei também colocou aqui, né, Claudinei? Você colocou aqui, né? A minha conversão, Deus me fez um novo homem há 11 anos atrás, me deu uma nova vida. Aleluia. Com a presença do Espírito Santo. E Amém. que presença é essa, viu? Claudinei também que tinha problema com bebida, né, Claudinei? Fumava muito Fumava, né? e bebia 2, 3 vezes por dia. Misericórdia. Mas bebia cachaça? É só cachaça. Misericórdia. Não gostava de vinho, Ei. cerveja, não gostava nada disso, não. Jesus, eu nunca, quando eu colocava cachaça na boca, né, que fazia aqueles negocinhos, chegava aqui, eu soltava para fora, falei, ô Jesus, graças a Deus. Não adiantava, né, que cerveja também bebia que nem um mel. Sangue de Jesus. Hoje eu olho para trás assim, falei, Jesus, como que eu era cavalo do diabo. Hoje eu olho, eu me envergonho, eu falei, Jesus, eu não acredito que eu tinha coragem de fazer essas coisas. Senhor, que vulgaridade. Que mulher que eu... Falei, Senhor, o Senhor me ama muito mesmo, porque como que o Senhor perdoa uma coisa dessa? Apesar de que eu nunca blasfemei contra o Espírito Santo, né, que é a única coisa que não tem perdão. Mas eu olho assim, eu falo, Jesus, que amor é esse? De olhar assim e falar assim, a pessoa que já foi dali de dentro da casa do Senhor fazer umas coisas dessas, falar assim, nossa, eu não merecia ser alcançado por essa graça. É que na época você era muito novinha, né, Úrsula? Não experimentei nada, mas a gente não precisa experimentar. Eu acredito que a gente não precisa ir para o mundo para experimentar o amor do Senhor, para experimentar essas experiências espiritual, sabe? O mundo não é que é para os fracos, não. Mas Deus permite certas situações, assim como foi com Jó, Ele permite certas situações. Mas se você tem uma família que é cristã, que te orienta, nada mais lindo e digno de continuar ali buscando ter essa intimidade com o Senhor. Sim. E hoje, né? Eu acho que eu não me envolvi com droga, porque eu tinha, mesmo não sendo convertido, já tinha o temor de Deus na minha vida, porque muitas pessoas não têm temor de Deus. Não. Se envolvem com droga. Né? Eu envolvi com traficante, me envolvi pessoalmente com traficante, e eu vou falar, Deus me guardou ali. Teve um lá que mexia com coisa oculta, e falou assim, eu não posso tocar no C, porque eu fui mexer e lá falou que não era para me tocar no C, e eu estava no mundão. Eu falei, cara, eu sou blindada mesmo no mundo, isso é muito real, pastor. Eu falei, Jesus, que coisa é essa que o Senhor tem na minha vida, que eu estou aqui, o cara que é lá do centro de não sei do que, falou isso para mim. A gente muito conhece real. muito pouco do mundo espiritual, Sim. né? E essas religiões místicas, né, ocultistas, satânicas, eles conseguem enxergar coisas que de repente a gente não está vendo, né? Eu tenho um amigo assim, colega, né, que eu amo a vida dele, uma pessoa excelente, trabalhador, mas que frequenta, né, um ambiente desse. E ele falou para mim que tem sessões lá que ele entra num transe e que ele não sabe nem o que está fazendo. E depois, quando ele volta a si, ele não consegue saber o que aconteceu. Então, como que pode a pessoa participar de um culto, né, de uma religião onde ela não sabe o que está acontecendo? Fica né? inconsciente, entendeu? Então, não sabe nem o que foi feito com ela naquele ambiente, né? Então, a gente tem que ter muito temor mesmo, como o Claudinei colocou, que é um respeito, né, uma veneração a Deus mesmo, porque Deus ele não nos obriga a fazer nada que a gente não queira.
Então, se o inimigo está te levando a fazer algo que você não entende, não sabe nem por que está ali, tem algo errado. Sim. Aí a gente tem que se questionar, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui, daqui para frente, Ursula, o que seriam os seus planos, o seu ideal como mulher de Deus, né? Tanto na vida espiritual, no sentido, se você almeja, já está sendo, né? Mas se você almeja ser uma missionária, na presbiteriana não tem pastora, né? Não. É só missionária. Missionária. Né? Se você almeja também estar levantando esse ministério de louvor na sua vida, e na vida pessoal, se você tem realmente também esse projeto de um dia se casar, ter um esposo íntegro, né, do altar, um homem de Deus para estar te auxiliando, né, e convivendo, né, nesse trabalho. Eu tenho assim para mim que eu perdi muito tempo, né? Se a gente for olhar na íntegra aí, desde os meus 16 anos e até esse ano, eu perdi muito tempo. Eu sei que quando eu voltei para o Senhor em 2016, eu sempre fui uma pessoa muito cabeça, de enfiar de cabeça nas coisas, né? E eu fui, evangelizava para a rua, já pegava aqueles panfletinhos da igreja, trazia comigo para casa. Então, se eu fosse sair para algum lugar, já levava e dava para os outros, parava, falava de Jesus. Então, o que eu tenho para mim, assim, eu quero muito... Eu sei que não existe isso, mas eu quero tentar recuperar esses anos perdidos, em fazer a obra do Senhor, né? Em levar aquilo que o Senhor tem me ensinado para as pessoas, esse testemunho de vida. Deus tem cumprido promessas que Ele fez para mim há muitos anos atrás, que é sobre o louvor, que é sobre me levar a lugares que eu jamais imaginei para ouvir falar dEle. E eu tenho experimentado, não tem sido fácil. Para você também que está assistindo, a vida cristã não é fácil. Quando a gente decide, quando a gente escolhe servir ao Senhor, o inimigo sabe muito bem aonde ir, aonde você vai chegar e quem você vai conseguir alcançar. Então ele vai levantar de todas as maneiras. Por isso a importância de fechar as brechas, para a gente estar perceptível o que é laço e o que não é, né? E assim, me apareceu depois que eu fiz esse propósito, Senhor, que eu quero fazer a obra dele, ganhar almas para o reino do Senhor, isso independentemente de placa de igreja. E o inimigo, ele tem me dado pratos, eu falo pratos mesmo, que se eu não tivesse com uma vida devocional firme, uma vida firme com o Senhor Jesus, eu já tinha caído. Mas aí ele sabe que ali ele já perde, então ele começa a levantar o que de parentes, né? Para te falar uma palavra que machuca, que se for um estranho não machuca tanto quanto um parente, né? Sim. Mas eu decidi, eu escolhi fazer a obra do Senhor, levar a palavra, louvar. E se o Senhor tiver alguém para mim, Ele sabe quando vai chegar, né? Eu não procuro mais. E a palavra do Senhor fala, mulher sábia, quem a achará? Sim. Então é o dever de um homem de Deus achar uma mulher sábia. E só vai achar escondida em Cristo. Então, se ele achar escondido em Cristo, provavelmente ele também está em Cristo. Aí a chance de não se ter um relacionamento, né, frustrante, é mínima quando as pessoas estão em Cristo e têm o mesmo propósito. E eu acredito nisso também, que o Senhor une propósitos. Sim, com certeza. Né? E a minha vida está nas mãos do Senhor. Para onde Ele quiser me levar, Ele me leva. Aonde Ele quiser me chamar, eu vou. Assim, eu até falei para o pastor Paulo lá da igreja, falei, pastor, eu não quero cargo. Se um dia Deus tocar lá, não sei se falar de não, vamos lá. Eu falei assim, pastor, não quero, meu negócio é rua. Sabe, eu amo almas, o meu coração chega a doer de ver pessoas, às vezes, quando a gente sai do culto e tal, eu vejo pessoas assim, deitadas no passeio, e eu falo, Senhor, naquela hora ali, eu não sei, a pessoa fala, Senhor, liberta essa vida. Eu não falo assim, nossa, judiação, não. Toda vez que eu vejo alguém usando droga, alguém sentado em barzinho, eu passo ali e falo, Senhor, liberta essa vida. Amém. Porque a gente tem que lançar a palavra de Deus, o mundo foi feito por uma palavra dele, né? E quando a gente está com o Senhor Jesus, uma palavra, nossa boca, ela foi feita para abençoar, não é para amaldiçoar. Então, quando Sim. a gente passar por algum lugar e ver alguém ali precisando de ajuda, se você puder parar, dar uma palavra, Sim. amém. A palavra de Deus fala que a gente tem que pregar todo o tempo, fora de tempo, Sim. né? E Mateus 25 fala sobre isso, né? Que os discípulos questionaram a Jesus, né? Mas quando que nós fizemos por ti? Quando fizestes pelos pequeninos, né? Quando fostes lá me visitar no presídio, quando me deste o que comer, me deste o que vestir, Sim. quando hospedaram na sua casa alguém que não tinha onde ficar. Então, esse processo
do ID, né, das missões, ele é um mandamento que tem que ser respeitado e obedecido, né? E infelizmente, como a gente falou em off aqui, o Sula, muitas igrejas e alguns pastores não têm esse entendimento. Não. Eles acham que a pessoa que está lá, e isso acontecia na época de Jesus, né? O fulano está doente porque ele pecou, né? Ele está lá porque ele merece. Aí ele escolheu estar lá, né? Mas a gente tem que analisar o histórico e dar a oportunidade, porque o ladrão na cruz ele tinha errado a vida inteira. Ele foi um homem mau. Ele reconheceu, né? E ele reconheceu ali no último instante e inaugurou o paraíso. Né? Linda essa passagem. Porque Jesus ele falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, para quem que foi a primeira pessoa que foi para o paraíso? Alguém que não merecia, um improvável, passou a vida um inteira, excluído, né? Fazendo coisa errada e na última. Entendeu? Por isso que a gente não deve jogar, morreu, foi para o inferno. Por isso que eu falo, muita gente falou sobre isso, que lá na Glória Eterna, na Nova Jerusalém, a gente vai se surpreender com as pessoas que vão estar lá. Sim. Existe uma passagem também em Lucas 14, né, que Jesus fala que o reino de Deus é como uma festa de casamento, onde o Senhor manda os seus empregados convidar os seus convidados, e os convidados começam a dar um monte de desculpa, né? Eu não vou porque eu comprei uma junta de bois. Eu não vou poder ir, você me desculpa porque eu acabei de casar. Eu não vou poder ir porque eu comprei um terreno. E aí o que acontece? O Senhor manda buscar os coxos, os aleijados, os pobres, para encher a festa dele, que são as bodas do Cordeiro. É o casamento da igreja com Cristo, né? O noivo com a noiva. Então, essa passagem mostra claramente que, no momento, muita gente se surpreender Sim. com quem vai estar lá. Às vezes, a pessoa que estava ali na prostituição, no crime, né, na droga, ela vai estar lá porque Jesus pegou e colocou. A gente vai ter muita surpresa, né? Porque tem já essa passagem também que fala que muitos vão falar, mas Senhor, eu fiz. Senhor, no teu nome. Você faz parte, Senhor, você fez o meu nome, porque no meu nome há poder. Sim. Mas você não me vivia. Né? Vai ter muita surpresa. Praticava ainda a iniquidade, né? Tinha ainda pecados escondidos ali, coisas que não foram trabalhadas, né, curadas. Agradecer a Valdineia também, está presente conosco, Valdileia, né? Valdileia Freitas. Deus abençoe sua vida, Valdileia. O Sula, encaminhando aqui para a parte final, eu queria que você desse um conselho, então, né? Falasse um pouco sobre essa questão das pessoas que estão vivendo fora da igreja, o que elas, né, deveriam fazer para se posicionar, para que Deus possa operar aquilo que Deus quer para a vida delas, e para aquelas que estão na igreja, que também estão vivendo o evangelho Nutella, né, superficial, vivendo da forma como quer, que não vai também ser útil, né, para essa salvação, para essa conversão genuína, para a gente poder deixar bem claro, porque o que eu estou percebendo através da sua fala, né, do seu comportamento, é que você realmente entrou na igreja para fazer o que é certo diante de Deus e não viver uma vida superficial. Você adentrou de cabeça, você não está assim, eu não sei se eu devo, se eu não devo, não está com um ponto de interrogação como muita gente faz, né? Às vezes a igreja acaba sendo um ambiente de multidão, de simpatizantes do evangelho, mas não de discípulos. Eu vejo que você está se tornando uma discípula mesmo, uma seguidora de Cristo, que está abrindo mão de muita coisa para fazer aquilo que Deus quer. Então, que você desse, né, um conselho para o pessoal que está dentro da igreja, aqueles que não estão, de viver isso, né? Viver o 100%, não viver 20%, 30% ou de qualquer forma na presença de Deus. Amém. Né? Para quem está dentro da igreja, eu creio que Deus não te chamou para ficar sentado, né? Deus não chama ninguém para ficar sentado. Jesus não chama ninguém para ficar sentado. E eu creio que é da parte do Senhor que haja salvação na sua casa, haja salvação entre os seus parentes. E você é o canal de salvação para a vida dos seus parentes, para a vida da sua família. E você só vai conseguir alcançar eles com um testemunho de vida, que muitas vezes a gente fala, e eles não dão atenção à nossa fala, porque veem que nossa vida não está de acordo com o que a gente fala. Por isso a importância de estarmos vivendo pela palavra, que é o quê? Ler a palavra, meditar nela, falar, nossa, Senhor, eu fazia isso aqui errado. Senhor, na hora da oração, falar, Jesus, me ajuda a mudar nisso. Quantas vezes, pastor, eu orava, vinha pecado meu quando eu tinha 16, 17 anos, coisa que eu nem lembrava. O Espírito Santo trazia na minha memória agora, com quase 40 anos. Aí eu falava, Senhor, o Senhor me perdoa desse pecado, Pai. Eu tinha até esquecido dele. Aí me vem aquela palavra na Bíblia que fala assim, ó, que o pecado confessado e deixado, a gente alcança ali o perdão, né? Amém.
Então, que você peça perdão dos seus pecados, você que está na igreja, não tem vivido Jesus Cristo genuinamente, busque ao Senhor, se arrependa dos seus maus caminhos, converta-se, que Ele está sempre de mão estendida para você começar de novo, começa do zero. Chega no pastor, fala, pastor, me ajuda, eu não estou conseguindo, o que eu posso fazer para melhorar? E se derrama na presença do Senhor. Não tem lugar melhor para você se derramar, que é o secreto, que é no seu quarto. Lá você não precisa usar máscara, lá você pode estar de pijama, ajoelhar ali e falar, Senhor, eu estou aqui, eu não consigo sem o Senhor, de fato, todas as vezes eu tentei e deu errado, me ajuda a deixar nas suas mãos, no teu altar, minha vida, para que eu frutifique, porque a palavra do Senhor fala, para quem conhece a palavra que eu estou falando, a palavra do Senhor fala que aquele que não tiver fruto vai ser lançado no fogo. Então nós somos como árvore, nós precisamos dar fruto para o Senhor. Não adianta você estar na igreja só se alimentando e não estar florescendo, não estar dando fruto. E isso vai ser cobrado. E para quem não conhece o Senhor Jesus, eu falo para você, não existe nada nesse mundo, não existe bebida, não existe brisa, não existe nada que se compare à presença dele. Ele muda o seu pensamento, ele te traz paz, uma paz que o mundo, que a bebida, que a droga não te dá. É uma paz constante. Você acorda, pode estar com um problema, você pode estar devendo 1 milhão no banco, mas no dia seguinte você acorda tranquilo, porque ele vai te dar estratégia para conseguir fazer esse 1 milhão. Andar com Jesus é andar em renúncia, mas vale a pena. Ele fala para a gente não se contentar com esse mundo. Ele fala que esse mundo aqui é passageiro, que a nossa vida vai começar realmente após a morte. O que você tem feito? O que você vai levar daqui? Daqui a gente não leva carro, não leva dinheiro, não leva nada de bem. Daqui a gente leva almas. É a única coisa que a gente leva para o céu. É lá que a gente vai prestar conta de muita coisa para Deus. E o que você tem feito com essa vida? Eu sigo o Léo Stronda, não sei se você já deve ter ouvido falar, é por causa de eu treinar, eu gosto de seguir esses tipos de coisa. E ele é uma conversão que eu vejo, apesar dele ter uma carrancona lá e tal, de marombão, ele é uma pessoa que eu vejo a conversão, pelas atitudes, pela fala dele, sabe? Então, Deus usa muito das coisas loucas para confundir, né? Com certeza. E não é porque você tem tatuagem e tal que Jesus não vai te amar. Esquece, Deus não... Preservou você, porque você é uma dinamite na mão do Senhor, para ganhar muita alma para o Senhor, para a honra e glória dele. E o inimigo fez de tudo para desviar você desse foco, porque as pessoas que têm um chamado forte, né? A parábola do semeador, não, a parábola dos talentos que Jesus fala, né? Fala que para um foi dado um talento, para outro foi dado 2, para outro foi dado 5, né? O de 5 multiplicou para 10, o de 2 para 4, e o de 1 enterrou seu talento, né? E vai ser lançado no fogo, é isso que você colocou. A parábola do talento fala sobre a questão de Deus, ele dá talento segundo a capacidade de cada um, né? E eu vejo que você tem muita capacidade. Então, o talento não é nosso. Na verdade, o talento, o Senhor, ele deixa conosco para a gente multiplicar para ele, porque ele vai voltar para prestar conta. E quando ele voltar para prestar conta, o que eu fiz com ele, né? É o que você colocou. Tanto para quem está fora da igreja como para quem está dentro, o Senhor deixou talento conosco. Pode ser 1 só, pode ser 2, pode ser 5, mas Ele quer que a gente multiplique para Ele. Eu morria de vergonha de falar. Nossa, eu era tímida. E a internet, a gente tem que saber usar, né? E a internet foi um canal para eu liberar isso, sabe? Mas o que Deus tinha de promessa na minha vida foi que o meu louvor, através do meu louvor, pessoas iam ser curadas, câncer, pessoas paraplégicas. Eu acredito também, tá, na cura física, mas existe muita pessoa cega espiritualmente, né? O lado espiritual, pessoas que não sabem como caminhar espiritualmente. Então, eu acredito que essa promessa também vale para isso. Que através do meu louvor, Deus ia curar, fazer curas e tal. E quando eu voltei para os caminhos do Senhor no começo desse ano, foi renovada a promessa de que Deus faria, mas que Ele me estendeu e falou assim, ó, abre a boca onde eu tiver te mandar, você abre a boca e que eu vou falar no seu lugar. Então eu vi que Ele me deu mais uma coisa ali, falei, Senhor, como que eu vou administrar esse dom? Sim. Aí Ele falou, se capacite,
Eu Sim. te dei, agora o que você vai fazer com ele? Como que você vai abrir a boca para pregar se você não lê, não medita na minha palavra? E às vezes acontece assim também, não sei se você tem passado por isso, ô Sula, é que a sua igreja tem bastante gente, né? É uma igreja grande, mas às vezes assim, o filho pródigo ele está voltando, né? Porque ele passou tudo de ruim lá no mundo, e o pai vem e abraça e faz uma festa, né? E assa ali um cordeiro, e chama todo mundo para festejar, e o filho que está dentro da igreja ele começa a ter ciúme, né? Sim. Mas é muito importante deixar claro para as pessoas que o Senhor capacita aqueles que Ele escolhe, né? Cada um de uma forma, e a gente não tem que ter ciúme, Não. né? Se a Sula tem um potencial que eu não tenho, eu tenho que agradecer a Deus pela Sula estar firme, né, no propósito e ser usada de uma forma que eu não consigo, né? Porque cada um tem um nível de potencial, uma forma como Deus vai estar trabalhando, e a gente fica feliz de ver que em pouco tempo, né, dessa volta sua, você já está num nível assim de fazer a diferença. Amanhã né? a igreja lá, ela dá cursos, tem curso para casal, teologia, capelania e missões. E amanhã eu vou começar a fazer teologia, sabe? E Deus tem me falado muito para eu conhecer cada vez mais a palavra dele. Eu não sei se todas as igrejas aqui em Itajubá dão esse tipo de curso, mas é muito importante. Sim. E é o que eu falei, o meu alvo é falar do Senhor Jesus, né? E através do louvor também, um incrementar o outro. E depois, se Deus permitir, Jesus não voltar até lá, eu quero fazer capelania para eu poder estar visitando os hospitais, Sim. presídios, né? Para ter esse trabalho, ter a carteirinha e ter esse livre acesso para poder estar fazendo, ministrando. E é engraçado que depois que eu voltei desse relacionamento que não deu certo, eu vendi tudo de unha, comecei do zero de novo, perdi muitas clientes. Falei, Senhor, como é que eu vou fazer só com benefício, sem cliente, Pai? Como é que as coisas estão muito caras? Deus falou assim, confia. Até isso, eu deixei o meu emprego para ganhar mais, mas eu estava ganhando mais sem Jesus, sabe? E Deus me trouxe, me pôs lá zerada de novo. Falou assim, o pouco comigo é muito, mas o muito sem mim é nada. Você estava ganhando dinheiro bastante, comprando o que queria, pagava o que queria, mas não tinha paz. Verdade. E agora você vai voltar para onde eu te quero. Então Deus tem me ensinado nesse momento da minha vida o quê? Eu estou passando não estou passando. Ele está permitindo eu viver uma situação, porque quem faz missões às vezes não precisa nem pode, não tem nem o que comer. E eu acredito que Deus está preparando a minha vida para algo. Eu nunca fui apegado, Maicon, a coisas físicas. E você está falando uma coisa que é muito importante, Sula, que as pessoas não entendem, né? Já chegaram pessoas em mim e falaram assim, pastor, depois que eu me converti, que eu fui para a igreja, as coisas pioraram, né? Por que acontece isso? Eu tinha um bom emprego, não tenho mais. Vou largar Jesus, porque eu vim para ele, ficou pior, né? Ficou pior. Eu estava casado, agora estou solteiro, né? A mulher me abandonou. Eu tinha um carro, estou sem carro. Por que está acontecendo isso? Porque Deus, irmãos, Ele vai esquadriando a sua vida e vai retirando tudo aquilo que não pertence a Ele, né? Que vai te prejudicar, que vai te fazer mal. Então, toda a erva daninha, né? todo pedregulho, tudo aquilo que possa ser barreira entre o seu relacionamento e Ele vai tirando. E a gente tem que estar aberto a isso. É um recomeçar. É um reset que acontece na nossa vida. E esse reset tem que ser mesmo que a gente tem que pôr na cabeça o seguinte, ninguém morre acompanhado de ninguém, nós vamos morrer sozinhos. Não tem como eu carregar o meu filho, minha filha comigo na morte. A não ser que seja uma fatalidade, né? Mas a salvação, ela é individual, né? Cada um vai prestar conta de si para Deus. E a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você se vê sozinho, você não está. Porque você tem a presença maior que é suficiente, que é Jesus. O que saiu da sua vida, pode ter certeza que foi permissão do Senhor para que Ele venha operar na sua vida de uma forma mais legalizada ali. Sim. Né? E muitas vezes o deserto é a escola do crente. Sim. Né? Deus vai te levar para um local onde você vai passar frio, às vezes calor. Outra coisa é a plantar, obediência. Sabia que quando a gente está alinhado à palavra do Senhor, a gente consegue ser mais obediente a Ele e honrá-lo como Ele merece. O pessoal de Israel, lá, a galera, ficou presa no Egito 40 anos, coisa que era para durar 40 dias. Sim. Por causa de desobediência. A epístola, né, a carta de João, do apóstolo João, ali próximo de Apocalipse, né, capítulo 2, a epístola 1, né, fala assim que como que eu posso declarar que eu amo a Deus? Porque muita gente, se você chegar nas ruas, né,
Você vai falar, você ama a Deus? Amo. Você ama Jesus? Amo. Né? Mas o que a palavra ensina? Que é a atitude demonstrativa na prática de amor a Deus. É obedecer os seus mandamentos. Temer, Então, né? Temer quando eu obedeço os mandamentos que estão na palavra, eu estou declarando para o mundo espiritual, né, para a minha vida, que eu amo a Deus. Sim. Aí você chega numa pessoa que está vivendo no pecado, fazendo o que quer, da forma como quer, e ela fala que ama a Deus, aí ela vai estar mentindo para si mesma. O próprio texto diz isso, né, que nós mentimos para nós mesmos quando a gente não obedece os mandamentos. Então, amar a Deus é obedecer o que Ele pediu para a gente fazer, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E a gente tem que estar obedecendo para declarar realmente que a gente ama a Deus. O Salmo 127. Deixa eu só dar uma encerrada com esse salmo aqui. Deixa eu agradecer aqui o pastor Eduardo, Ministério Vinho Novo. Pastor, Deus abençoe sua vida. Eduardo, vamos marcar um dia para você vir aqui participar conosco também, contar um pouco do seu testemunho. O Jean Marcelo, da banda Água Viva, sempre conosco, está assistindo. Deus abençoe sua vida, Jean. Temos que voltar aqui para fazer a 3ª edição da música, né? Da música secular, se pode, se não pode ouvir. Que isso, nossa, bombou nas redes sociais. Isso aí, agora eu quero falar. Porque é muito polêmico também. E a questão da tatuagem que você mencionou também, o pessoal tem muito problema com isso. O Sul, assim, se pode, se não pode. Assim, quando a gente está na presença do Senhor, não se deve, né? Porque daí a gente sabe que a gente é templo do Espírito Santo, mas nada impede que um tatuado venha para o Senhor Jesus, né? Agora, quando a gente conhece o Senhor Jesus e você quer tem bater, tatuagem? eu tenho, mas foi por desobediência e arrependo. Sim. Hoje eu arrependo de ter feito. Então, eu creio assim que a tatuagem, ela acaba sendo um pacto de sangue, porque você sangra para fazer, Sim. né? E o sangue é algo muito forte na palavra, que a gente não deve ter contato com sangue, né? No sentido de ingerir sangue. E todas as religiões pagãs, idólatras, místicas, né? Seja no Egito Antigo, na África, os maias, os incas, né? Os astecas aqui na América do Sul, Central, eles sempre adoraram seus deuses, né? Suas entidades, através de tatuagem. Então é um pacto também de místico, né? Um pacto assim de idolatria, né? Então a gente aconselha não fazer, né? Quando fala lá em Levítico, no Antigo Testamento, para não marcar o seu corpo, né? Que os pagãos faziam isso. Na minha opinião, deixa bem claro que Deus não quer que a gente venha marcar nosso corpo. Eu vi assim por cima, superficial, um cara que ele fez uma comparação que quando foi para construir o templo, né? Deus deu toda a medida e tal. Tudo tinha que ser ajeitadinho do jeito que Deus tinha mandado ali, e que se alguém entrasse ali dentro sem estar purificado, era queimado, né? E hoje nós somos templos, Deus não habita mais em templos. Sim. Aqui, né? Somos nós o templo. Então, se Ele habita em nós, a gente tem que estar santificado, né? Então, como eu posso estar hoje na presença do Senhor querendo fazer uma tatuagem? É o que eu falei, a pessoa vir assim, vinde a mim como estás, que eu vou transformar a sua vida. Está marcado ali. Deus te perdoa pela ignorância de ter tatuado naquela época. Mas quando a gente conhece que nós somos templo do Espírito Santo e quer bater uma tatuagem ali, tá fora. Aí tá fora da palavra. E o pior, o Sula, que eu até vi um vídeo essa semana de um pastor na igreja fazendo um momento de... Eu vi. Você viu, tatuagem né? Na igreja, tatuagem pra turma, na igreja, né? Por causa de ser Jesus e tal. Tá fora da palavra. Isso é para não perder membro. Desculpa o linguajar, mas é para não perder membro. É para agradar a juventude, mas é aquela juventude que à noite está num barzinho tomando cerveja. E ele vai prestar conta dessas almas para o Senhor Jesus. E é muito sério. É muito sério. O pastor ele tem que ser o exemplo da igreja, né? Sim. Ele tem que pregar a palavra e ser o exemplo da igreja, porque o sangue de muito inocente vai estar na mão dele no dia do juízo final. Antigamente, assim, na nossa época, eu sou mais velho que você um pouco, né? Mas na minha época de adolescência, a gente tinha assim bem fixo na cabeça as heresias. Sim. Era o Testemunho de Jeová, era adventista, era a Congregação Cristã, os espíritas, né? Os mormons, eram as heresias bem clássicas ali, né? Hoje em dia não, hoje em dia você entra numa igreja evangélica, de repente você vai perceber que você está num ambiente fora da palavra depois de um ano congregando, se você não tem conhecimento da palavra. Aceita qualquer coisa. Porque você vai por vento de qualquer doutrina. Então hoje tem os neopentecostais, que de repente tem ali a rosa ungida, né? Tem
o Copo d'Água, o Vale do Sal Grosso, tem um monte de misticismo ali. A palavra de Deus né? fala assim que o povo perece, lá em Oséias. Por falta de conhecimento. Fala assim que o povo perece por falta de conhecimento. Por isso a importância do cristão estar alicerçado na palavra. Mas aí tem um outro movimento, né, no meio evangélico, que é o movimento também do reteté, né, que as pessoas vão para a igreja, aí a pessoa pula e dança, e um bota a mão na cabeça do outro, desmaia e acorda. É um e aí, circo, né? Aí você vai, não tem palavra, não tem uma oração. A palavra de Deus fala que ele procura adoradores. Um profetiza, o outro revela. Que o adorem em espírito e em verdade. Aí, o Espírito Santo, ele domina a gente, mas sim. A gente não perde a consciência. Se perder, já é outra coisa. Tem que entender, né, o que está acontecendo. Senão, né, acontece igual essa seita que o irmão falou, sim. que o cara lá era incorporado e depois não lembrava. Não é o Espírito Santo. Aí você vai para um outro movimento, que é o movimento mais filosófico, dos coaches, né? Que aí você percebe que você vai na igreja e você recebe tudo aquilo que você quer. É uma experiência super agradável, porque o ambiente é bonito, né? Tem luz, tem iluminação, tem som. O pastor prega aquilo que você quer ouvir, né? Deus abençoe, irmã. Aí o que acontece? Você sente a necessidade de estar voltando, porque você ouviu aquilo que você queria. Exato. Entendeu? Então é tudo lindo, tudo maravilhoso. Prega sobre o amor, que Deus é amor, toda forma de amor leva a Deus. E aí você fica contente de estar naquele ambiente. Então hoje é muito perigoso o meio evangélico. Sim. Você tem que estar entrando numa igreja e realmente ver se está pregando a palavra. Né? Igual os bereanos, né, que falam em Atos, eles ouviam alguém pregando, eles consultavam a palavra para ver se a pregação estava coerente com a palavra. Porque existem as meias verdades. Eu posso pegar vários textos e falar só do amor de Deus. Sim. E ficar pregando um ano inteiro o amor de Deus. Exato. E aí eu não prego a justiça, não prego contra o pecado. Mas a maioria das igrejas, é um pensamento meu, a maioria das igrejas não tem pregado mesmo para não perder membro. Né? Então está virando comércio. Mas o que pode trazer a paz para quem faz a obra do Senhor é que de tudo, todo mundo vai prestar conta de tudo para Deus. Né? Era o Salmo 128 que eu queria dizer, não era 127 não. Salmo de sabedoria. Quem teme a Deus vive seguro. Tem um lar feliz e é abençoado por Deus. Somente o versículo 1 e 2 do Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Aqui se trata sobre a obediência. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver e será feliz, e tudo dará certo. Amém. Ser obediente ao Senhor é andar no caminho que Ele quer e tudo vai dar certo. Glória é compreender que uma perca é para o bem, que um ganho é para o bem. Quando a gente anda em obediência com o Senhor, a gente consegue entender o propósito dEle e a gente para de reclamar. Né? Amém. E é isso. Estou muito feliz de ter sido convidado. Me chame mais vezes. Se for para debater Bíblia, me chame que eu Glória gosto. Glória a Deus, maravilha. Irmãos, então nós estamos aqui encerrando o nosso Pode Cristo dessa segunda-feira. Agradecer imensamente a Sula, né, por essa experiência, por compartilhar assuntos pessoais, né, que de repente são importantes para ela e ela abriu aqui o coração e a gente foi muito edificado através dessa oportunidade, dessa mesa. Agradecer você que está assistindo, aqueles que vão assistir ainda. E lembrar, irmãos, entrega a sua vida para Jesus, né? Viva um evangelho genuíno da palavra, negue o pecado, carrega a sua cruz e viva assim em prol daquilo que Deus colocou nas suas mãos para ser feito, que existe uma missão, um propósito para você, que você venha viver na integridade daquilo que Deus quer, amém? Porque ainda há tempo, seu futuro está intacto, né? Seu futuro está nas mãos do Senhor, você pode viver o melhor do Senhor sobre essa terra, só basta você se entregar, amém? Que Ele vai fazer, vai operar aquilo que Ele quer, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Agradecer o Claudinei, obrigado, viu, Claudinei? Amém. E segunda-feira que vem, a partir das 15 horas, a gente está de volta, com mais convidados, com mais um tema importante, e obrigado pela audiência, Deus abençoe.